Livros novos que chegaram na estante do Sujeito Literário. Fica por aí e confere comigo quais foram estes livros a partir de agora. Vamos começar então falando aqui a respeito dos livros que chegaram, os novos livros que chegaram para compor a estante do Sujeito Literário. Olha aqui que obra interessante, a obra de Stéphane Nersessian, O Garimpo de Almas. Eu conheci o trabalho como ator, mas não sabia que também era ele um escritor. E se é um grande escritor ou não, se o texto é bom ou não, tudo isso eu vou descobrir quando fizer esta leitura, porque eu ainda não a fiz. Mas o que me chamou bastante atenção é a apresentação desta obra, e eu quero compartilhar com vocês, porque é o próprio Stéphane Nersessian quem vai falar a respeito da motivação para a construção destes personagens, deste texto aqui. Diz assim: já parou para pensar quantas histórias de vida você conhece? Histórias que dariam filmes, livros, novelas? São muitas. Na verdade, quase todas as vidas dariam uma boa história. Pense em seus amores, amigos, familiares e me diga se não existe aí um excelente material de dramaturgia. Já falar teledramaturgia, porque é de onde eu o conheço. Uma fonte de inspiração literária. E aí ele vai dizer: passei os anos convivendo com personagens no cinema, no teatro, na televisão, nas ruas, nas grandes cidades e nos interiores. Minha visão de mundo foi construída por meio da convivência com os mais diversos tipos de gente. Talvez esteja aí o sentido desse garimpo de almas. O que faço é compartilhar com vocês muitos dos personagens que me habitam, alegram e atormentam. É assim esse mundo, das vidas mais simples às mais complexas e sofisticadas. O que sobra são vozes em busca de alguém que as ouça. Perfeito, então, ótima apresentação. Acho que deve ser um livro bem interessante, realmente. Gostei também, como vocês podem acompanhar aí, né, dessa capa, assim, a editora Tordesilhas caprichou bastante mesmo na arte gráfica. Esta é então a primeira obra que eu queria mostrar para vocês. Outra obra que chegou por aqui, mas antes, porém, contudo, todavia, é também uma obra de literatura nacional contemporânea, já vou te mostrar, mas fica aqui meu pedido: te inscreve no canal, curte, compartilha, comenta esse vídeo, aproveita para te tornares membro também do Sujeito Literário e nos ajuda a manter a produção de conteúdo aqui para o canal e continuar por bastante tempo no YouTube. Que tenha vida longa esse projeto, conto com vocês para isso. Dada esta mensagem, este recado, dito isto, vamos aqui para mais um livro que eu tenho de literatura nacional contemporânea que chegou por aqui, que é A Passagem Tensa dos Corpos, de Carlos de Brito e Melo, publicado pela editora Companhia das Letras. Por que esse livro me chamou a atenção? Divido contigo a partir de agora, então. A morte não é eloquente. Os cadáveres permanecem mudos, imóveis e resistentes à mudança. Aqueles que os cercam, porém, precisam se haver com a passagem de um ente querido, de um conhecido, às vezes apenas de um corpo. No interior de Minas Gerais, as mortes se sucedem. Diversas cidadezinhas são citadas a partir do falecimento de alguns de seus moradores, por motivos variados. O narrador deste relato tem por ocupação justamente fazer o recenseamento das mortes que encontra em sua jornada. O próprio narrador, aliás, não tem existência definida. É uma linguagem obcecada pelas passagens dos corpos. Sua arma é a linguagem, e ele sai bem na tarefa de dar nome às mortes que testemunha. A certa altura, entretanto, depara-se com um caso aparentemente insolúvel, um cadáver insepulto, na casa de uma família que não está disposta a enterrá-lo. Diante dessa situação extrema, a linguagem precisa dar mostras de que é capaz de suportar esse acontecimento inominável em forma de narrativa, memória e ou aniquilamento. Tá aí então o livro do Carlos de Brito e Melo. Não conhecia esse autor, se vocês conhecem, deixem aí no comentário. Não sei se já ouviram falar a respeito dele. Me pareceu bem interessante, gostei da premissa, chegou por aqui também então. Outro livro de literatura nacional contemporânea, você sabe aqui, quem acompanha o canal há mais tempo, que eu gosto bastante. E há muito tempo eu vinha namorando esse livro, até que agora eu resolvi comprá-lo. É O Amor dos Homens Avulsos, do Victor Heringer, também publicado pela Companhia das Letras. E a sinopse do livro diz que no calor suarento e por vezes opressivo de um subúrbio carioca, algo quintessencial. Em plena década de 70, um garoto que precisava de muletas para se locomover
cresce em meio a partidas de futebol, conversa sobre terreiros e o passado de seu pai, um médico aparentemente ligado ao regime de então. E é nesse momento crucial da adolescência que ele recebe em casa o menino Cosme, a princípio apadrinhado de seu pai, que morre pouco tempo depois num tenebroso episódio de agressão e preconceito. Essa história o assombrará todos os dias, a ponto de ditar os rumos de sua vida, um tanto apagada, já na idade madura. Essa trama, aparentemente banal, é desenvolvida com maestria por Victor Heringer, dono de uma prosa fluente e maleável, além de uma visão derrisória da vida comezinha. O autor demonstra aqui um pleno domínio na construção de cenas e de personagens e emociona o leitor com sua delicada e irônica percepção da realidade. Então, essa é a apresentação do livro. Eu achei bem interessante, já há muito tempo estava de olho nesta obra e acabei, então, trazendo para cá também mais um livro de literatura nacional contemporânea para quem sabe ainda em 2024 poder dividir com vocês. Agora eu vou falar de um autor que eu tenho tido contato, comecei este contato pelo final do ano de 2023, o ano passado, que se chama Antonin Artaud, que é mais conhecido no meio do teatro, e eu me interessei bastante por este livro aqui, Cartas de Rodez. Do que fala então Cartas de Rodez, deste autor que é também um dramaturgo, né? Tem até, inclusive veio junto aqui com a obra, não tinha visto, estou vendo agora, o marca-texto, eu vou deixar aqui. Então diz assim: Antonin Artaud escreveu as Cartas de Rodez no período que passou internado no manicômio de Rodez, 2 anos antes de sua morte, 1948. Poeta, autor, ator de teatro, escritor, em 2 palavras, gênio e louco. Palavras que sempre tentaram mal dizer dele, reinternando-o nos lugares habituais da língua, onde está contado com admiração, exaltado e transgressão dos limites. Eu tive um contato com um livro dele que eu ainda não concluí no momento em que estou gravando este vídeo, porém, quando o vídeo for pro ar, provavelmente eu já o tenha concluído. Esse é o problema de deixar vídeos gravados por mais tempo, mas faz parte, né? Então, eu posso dizer que eu estou lendo um livro que traz um resumo da vida do Antonin Artaud e me chamou muita atenção. Esse em específico, porque no livro que eu estou lendo, da LPM Editores, é um compilado, é um apanhado. Eu tinha ele por aqui, vou botar para girar aí, para mostrar esse livro também para vocês. Retornei aqui então para falar do Antonin Artaud, este livro organizado e traduzido pelo Cláudio Willer, Rebeldes e Malditos, a coleção, escritos de Antonin Artaud. São vários trechos da obra dele, da obra completa, e ele me marcou bastante em se tratando especificamente desta narrativa que fala a respeito da experiência dele num manicômio, né? Então eu vou fazer a leitura e pretendo sim falar um pouco mais sobre este autor aqui no canal. Bom, dando sequência aqui, agora eu vou te falar de um autor que me pegou de jeito no final de 2023 e aí acabou que eu disse que quero ler tudo do cara. Quem será? Quem será? Quem será? Sim, é ele mesmo. Você já deve estar imaginando, não sei se já imaginou, se não imaginou, para quem acompanha o canal, de repente já sabe, é Mário Benedetti. 3 obras dele eu trouxe para cá. A Borra do Café foi uma delas, que é um livro que aqui na sinopse fala o seguinte: é um livro que mescla memória e invenção, onde o Mário Benedetti resgata as lembranças de sua infância em Montevidéu para construir uma narrativa lírica profunda sobre as surpresas e as dificuldades do amadurecimento. Na figura do jovem Cláudio, consagrado escritor uruguaio, autor de A Trégua, reinventa muitas passagens marcantes de sua própria vida. As brincadeiras de ruas com os amigos, as constantes mudanças de bairro com a família, a trágica morte da mãe e a descoberta do amor e do sexo. Com seu peculiar lirismo, com sua inigualável habilidade de narrativa, Benedetti relata pequenos acontecimentos de uma vida distante para nos levar além, fazendo com que o leitor reconheça a si mesmo nestas páginas cheias de magia e sensibilidade. Bom, A Borra do Café me foi indicado por uma poeta aqui da cidade de Pelotas, a Gabriela Marra, que em seguida também falaremos da sua obra aqui pelo canal, com mais detalhes, talvez até com uma entrevista com a Gabriela. Quando eu falei que havia lido A Trégua, comentei, botei lá no Instagram o meu relato a respeito da minha experiência com esta leitura.
porque foi a minha grande descoberta no final do ano de 2023, ela me recomendou este livro aqui, fui dar uma olhada na sinopse, adorei e comprei então mais este livro do Benedetti. Só que aí daí eu não parei. Também me interessei por ver o que mais tinha de publicação dele já traduzido aqui, que eu pudesse ter contato. Até o espanhol eu leio bem, então estou pensando, só achei um pouco salgado o preço, mas estou pensando em ler uma biografia dele. E aí teria que ser em espanhol, pelo que eu identifiquei, não encontrei. Se alguém souber biografia do Mário Benedetti em português, acho que não tem. Mas eu acabei indo atrás também do Montevideanos. Montevideanos, que foi indicação também de um autor aqui da cidade de Pelotas, o Luiz Carlos Vaz, que é meu amigo, que já tem aí um livro dele com divulgação aqui no canal, uma entrevista também com o Luiz Carlos Vaz. Gosto muito do escrito do Vaz, gosto muito da forma como ele se comunica também. Então, duas pessoas aí que eu conheci pelo meio da literatura e que me indicaram obras do Mário Benedetti. Montevideanos é um livro que reúne contos do Mário Benedetti, e ao apontar a lupa para os uruguaios em sua vida originária, Benedetti pinça temores, mágoas, júbilos, reveses e desejos ocultos que os conhecemos todos. As enormes miudezas da burocracia, a incerta rotina de anos de casamento, relações mesquinhas, o craque de várzea, palhaços tristes, a solidão do exílio, novos velhos conflitos de classe, milagres tardios, o passado que aprisiona, paixões infundadas. Montevideanos é um título preciso e ao mesmo tempo injusto diante da transcendência que alcançam esses recortes tão cotidianos da vida da classe média uruguaia de meados do século XX. Então, um livro de contos, um livro fácil, bom de ler, eu gosto sempre de intercalar leituras com livros de contos, também busquei do Benedetti. E para dar uma variada aí e contemplar tudo aquilo que esse autor era capaz de produzir, este eu já li alguns poemas, não estou lendo do início ao fim, estou lendo de forma aleatória, O Amor, as Mulheres e a Vida, também do Mário Benedetti, que é uma antologia de poemas, só que antologia de poemas de amor deste autor. Eu queria uma antologia de poemas do Benedetti também, que abarcasse toda a sua obra. Tem poemas dele que eu já conhecia antes de ler o seu primeiro romance que eu li, que foi A Trégua, mas que eu lia na internet mesmo. Então, até tive contato com alguns que eu estava lendo algum texto acadêmico e aí pincelava um trecho de um poema do Benedetti, uma epígrafe que alguém utilizava, e aquilo me remetia ao autor. Mais de uma vez eu acabei tendo contato com os poemas do Benedetti, mas não reunidos em uma obra. Aqui a gente tem essa antologia, são poemas com essa vocação de trazer a temática do amor, da paixão, do relacionamento amoroso, mas eu tenho interesse, se alguém souber também, por favor, me diga onde encontro um livro que reúna os grandes poemas, os principais poemas da vida de Mário Benedetti. Vejam que aqui eu acabei buscando então mais um livro, aí no caso de Memórias, que é um romance, que provavelmente seja o primeiro que eu irei concluir a leitura, um livro de contos do Benedetti, o Montevideanos, que é um livro que dá para intercalar com outras leituras, do meu ponto de vista. Acho um livro interessante ler, às vezes até antes de sair para trabalhar, ou para vocês que estão assistindo aí, se estudam pela manhã, ali quando está tomando café, dá uma folhada, lê um conto e aí vai tranquilamente. E um livro de poemas que eu costumo ler assim de forma aleatória mesmo, ao longo dos dias. Marquei alguns aqui já li por alto, mas não li toda a obra ainda, não li todos os poemas que estão contidos em O Amor, as Mulheres e a Vida. Mais um livro então que veio para o sujeito literário aqui para compor a nossa estante, quem sabe entrar entre as leituras do ano de 2024, foi O Tango de Satã, do escritor húngaro László Krasznahorkai. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, se não for já peço perdão, pode ser que tenha alguém mais entendido de húngaro aí, mas é realmente um livro que eu estava de olho há bastante tempo e que eu acabei indo atrás desta obra na estante virtual, porque eu não encontrava um valor em conta nas livrarias, enfim, na internet, e na estante virtual achei um preço bom. Acredito até que ele já é um livro usado, mas também não tem importância, está em ótimas condições. Acho que era usado como novo, enfim. Alguém acabou comprando, não gostou, largou num sebo e eu já fui lá e trouxe para mim. Então tá aqui. Esse livro foi publicado na Hungria em 1985. É um romance monstruoso. A ação se concentra na chegada de certo homem misterioso que pode ser um profeta, um vigarista ou o próprio demônio,
a uma aldeia húngara infestada de bêbados, aranhas, casas em ruínas, destinos fracassados e onde a chuva não para de cair. Contemplou tristemente o céu ameaçador, como se sentisse de leve que, na esfera imóvel da eternidade, a totalidade do tempo gracejasse, enganando-o ao superar os obstáculos da confusão reinante. A planura demoníaca e, uma vez criadas as alturas, ele falseasse de modo que parecesse inevitável a loucura. Em determinado momento, este elenco de enlouquecidos e desajustados camponeses esfarrapados, um médico alcoólatra que observa obsessivamente seus vizinhos, jovens perdidas num moinho destroçado, uma garota com deficiência tentando matar seu gato, descobre que Irímias, o homem a quem atribuem poderes extraordinários e dado como morto, está a caminho do lugar com seu companheiro Petrina. Os moradores se reúnem numa taverna, espécie de porão do fim do mundo, para esperá-los, e lá discutem, bebem e dançam ao som de um acordeão. Bom, é muito interessante a premissa deste livro. Se ele vai fazer jus ao que promete, se realmente a minha espera por encontrá-lo num preço mais adequado às minhas condições para comprá-lo foi uma espera que valeu a pena, ou se eu já deveria ter lido ele mais tempo, logo que ele foi lançado e pagado mais mesmo para fazer esta leitura, só saberemos depois que realizar então toda a leitura aqui do Tango de Satã, e trarei para vocês mais detalhes em breve. Esse outro livro que eu vou mostrar para vocês é muito especial, porque eu ganhei ele de Natal, um amigo secreto da minha afilhada, a Dudinha, e ela me presenteou com o livro O Poderoso Chefão, do Mário Puzo, nesta edição da Record. E olha, eu não li o livro ainda, mas eu comecei a ler o início do livro. Eu já vi o filme, obviamente, a adaptação, e não lembro, não recordo assim de detalhes. Eu acho que o livro com certeza deve ser bem mais denso em termos de conteúdo, detalhes assim de ambientação, de personagens. Acho que vou gostar muito de fazer essa leitura. Então fiquei muito feliz de ter sido presenteado pela Duda, ganhar esse livrinho aqui que vai me acompanhar em algum momento em 2024, tenho praticamente certeza. Penso em ler talvez até nas férias, né? Nesse momento que esse vídeo entra para vocês, eu já estou em férias, então fica incógnita. Estarei eu lendo ou não O Poderoso Chefão? Não sabemos, mas no futuro aí nos encontraremos e poderemos falar um pouco mais a respeito do Poderoso Chefão. É um livro publicado em 1969, é uma saga bastante conhecida, até hoje bastante aclamada, a mais perfeita reconstituição das famílias mafiosas de Nova York. O carismático Dom Vito Corleone é o chefão de uma delas. Apesar de implacável, Dom Vito é essencialmente um homem justo. Padrinho benevolente, nada recusa seus afilhados, conselhos, dinheiro, vingança e até mesmo a morte de alguém. Em troca, o poderoso chefão pede apenas o respeito e a amizade de seus protegidos. Assim, todas as suas vontades se tornam realidade. Porém, ninguém pode vencer o tempo. Quando seus inimigos atacarem juntos e tudo que sua família significa estiver por um fio, o velho Corleone terá de escolher entre seus filhos um sucessor à altura. E Mário Puzo constrói de maneira hábil um mundo de intrigas, decisões cruéis e honra, um legado de tradição e sangue. Vamos ver mais pra frente então se a gente consegue falar um pouco mais a respeito de O Poderoso Chefão. E o último livro que eu quero te mostrar, que chegou aqui para a estante do Sujeito Literário, um dos últimos mesmo, um livro que eu encontrei em promoção, também já olhava há bastante tempo, da editora Sete Letras, de Juan José Sayer, O Limoeiro Real. Esse é um livro que, se não me engano, foi publicado aqui em 2022, isso mesmo. Então, um livro que saiu recentemente pela Sete Letras, e um romance que é aclamado pela crítica, verte toda a sua potência narrativa de um autor que dedicou sua vida a reconstruir as possibilidades da literatura. Ambientado em um povoado pobre, à beira do rio, este romance nos apresenta vislumbres sobre a vida de Venceslau, um homem que vive em uma ilha com sua mulher enlutada após a morte do filho. Na passagem do Ano Novo, Venceslau reúne-se com seus familiares para uma celebração que deverá culminar com um cordeiro assado. Sayer toma essa história, aparentemente simples, para explorar todas as potências de uma narrativa que emprega linguagens esculpidas, temáticas universais e questões existenciais profundas. Um romance de luz e sombra
que distende tempo e espaço em repetições que abrem novos lampejos narrativos a cada página. Aqui no vídeo do Sujeito Literário, onde eu falei das minhas principais leituras, as 10 mais do ano de 2023, alguns de vocês que acompanham o canal citaram o Limoeiro Real como o livro que ficou entre os melhores das leituras de vocês. Então, das listas que o pessoal colocou no vídeo ali nos comentários, muitos têm colocado esse livro como um dos melhores do ano, não é pouca coisa. Eu não li, não vi nada a respeito dele, sinopse, resenha, nada, mas enquanto eu procurava, garimpava alguns livros que eu estava interessado, ele sempre aparecia como sugestão para mim. E esses algoritmos muitas vezes erram, mas em outras eles acertam em cheio. É interessante isso, né? Às vezes a gente vai lá, olha um livro, acaba não comprando, ou pesquisa sobre um determinado autor, e depois a gente está fazendo outra coisa qualquer na internet e começa a aparecer alguns livros para nós ali como sugestão. Eu cliquei, olhei numa dessas sugestões que me apareceu e gostei. E depois de ouvir muita gente citando ele como o melhor livro, entre os melhores livros lidos no ano, acho que vale a pena eu ler este livro em 2024, vale a pena eu comentar sobre ele com vocês por aqui. É isso então, estes foram os 10 últimos livros que chegaram aqui no Sujeito Literário, pelo menos enquanto eu estou gravando este vídeo para vocês. Eu peço desculpas aí pela zoeira do barulho externo, que realmente tive que abrir a janela aqui para entrar um ar enquanto gravava o vídeo para vocês. Estou gravando esse vídeo num sábado à tarde, não é costumeiro neste canal fazer isto. Procuro fazer as gravações em horários de menos barulho, nem sempre dá. Então eu gosto de fazer sempre essa ressalva, né? Respeito a quem acompanha o canal. E dizer que, enquanto este vídeo sai para vocês, estou em férias, mas já estou prestes a voltar. Tá certo? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.